Olá! Agora você pode acessar os conteúdos do Corpo Freudiano Escola de Psicanálise São Paulo pelo podcast e pelo canal do YouTube. Você pode ver também os vídeos de encontros, aulas, debates em nosso Facebook. Para maiores informações, siga a gente no Facebook Corpo Freudiano São Paulo. Seja bem-vindo e bom proveito! Boa noite a todas e a todos. Eu sou Mário Eduardo Costa Pereira. Bem-vindos a mais essa live do Corpo Freudiano. A atividade dessa noite é a continuação do nosso seminário quinzenal, que tem sido realizado através de lives nesse período especial aí de quarentena pelo Covid-19, não é? Então, é o nosso seminário de leitura de Lacan, e que esse ano nós vamos tratar dos conceitos fundamentais da psicanálise, de Freud a Lacan. O programa para hoje é tratarmos, como foi anunciado, do conceito de inconsciente no seminário 11 de Lacan, em particular nas aulas 2, 3 e 4. Nos encontros anteriores, que os que se interessarem podem consultar no próprio Facebook do Corpo Freudiano, nós tratamos das condições que Lacan vai elaborar o conceito de inconsciente, e dessa vez vamos trabalhar de maneira mais sistemática dentro do próprio seminário 11, nessas 3 aulas que eu havia anunciado para vocês. Queria dar as boas-vindas a todos que estão chegando agora. Eu só gostaria, então, de anunciar também que essa minha apresentação vai ter em torno de 50 minutos, e aí, no final, vocês mandem as questões, os comentários, nós vamos fazer nosso debate no final dessa minha apresentação. Então, queria desde já agradecer a presença de todos vocês, e vamos, então, entrar diretamente no nosso tema. No seminário 11, Lacan se propõe, então, a trabalhar aquilo que ele chama os 4 conceitos fundamentais da psicanálise: o inconsciente, a repetição, a transferência e a pulsão. Ele inicia esse seminário, uma das primeiras colocações que ele faz é realçando o fato que na psicanálise do seu tempo havia uma espécie de um esquecimento dos elementos fundamentais da descoberta freudiana. E o primeiro elemento desse esquecimento que Lacan traz à tona é o desprezo pela palavra na própria psicanálise. Então, ele coloca como tarefa para o seu seminário e do seu esforço de teorização o de revalorizar o instrumento da palavra, de recuperar a sua dignidade. E ele diz... Vocês lembram, então, que Lacan faz esse seminário na Escola Normal Superior, ele tem um público, essa é a primeira aula no novo contexto. Antes ele dava o seu seminário no Hospital Sainte-Anne, em Paris, ou seja, tinha um público basicamente de clínicos, psicanalistas em formação, psicanalistas experimentados, psiquiatras, o pessoal da saúde mental, que estava ali trabalhando no hospital. Agora ele tem um público de intelectuais do mais alto nível na França. Nessa aula inaugural, ele menciona que estão presentes ali o Claude Lévi-Strauss, o próprio, o Henriet, o principal psiquiatra da França do século XX. E ele diz assim, que a proposta desse seminário, nesse contexto da Escola Normal Superior, é de partir da seguinte questão: sob que condições a psicanálise pode ser considerada como uma ciência, ou pelo menos uma esperança de ciência? Ou seja, ele quer dar um passo além na história do movimento psicanalítico e na própria teorização da psicanálise, podendo assentar bases de uma racionalidade própria à psicanálise. Ele vai dizer, então, que para responder essa pergunta, a questão fundamental vai estar nesse conceito, que ele vai achar o primeiro grande conceito de Freud, o primeiro grande conceito que ele vai tratar no seu seminário, que é o conceito de inconsciente.
Ele diz, então, que o seu ponto de partida é a sua famosa proposição: o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Então, eu vou propor para vocês que, inicialmente, a gente retorne à experiência fundadora da psicanálise, relida por Lacan, e nós vamos tentar, então, apontar aonde que nessa experiência fundadora Lacan encontra apoio para formular essa proposição fundamental do inconsciente estruturado como uma linguagem, e esse ser um ponto de partida, um ponto de assentamento para a ideia ou para a proposta de uma possibilidade de ciência na psicanálise. Então, nessa experiência fundadora da psicanálise, essa experiência com as primeiras histéricas, do tratamento catártico que Freud desenvolve com Breuer no final do século XIX. Então é interessante lembrar, desde o início, que esse tratamento, o próprio nome do tratamento, remete à palavra, ele remete ao campo da linguagem. As suas pacientes e o próprio Freud chamam esse tratamento catártico de uma talking cure, que ele retira da expressão utilizada pela Ana O no tratamento com Breuer, uma talking cure, um tratamento pela conversa, um tratamento pela palavra. Mas dessa experiência fundadora, que Freud parte, então, um tratamento que pode curar a partir da palavra, a partir da prática da palavra, ele começa a ver que a própria psicopatologia do enigma da histeria estava ligada à questão da palavra. Eles partem, então, dessa ideia de psicopatológica que o sintoma histérico é uma forma disfarçada e inconsciente de expressar, sobretudo de forma corporal, algo de excitante, mas de insuportável para o sujeito. E é a tal ponto excitante, mas também insuportável, que para se defender dessa vivência que ele não conseguia dar conta, ele tinha que fazer uma formação de compromisso, de modo que o sintoma era isso, uma formação de compromisso que, ao mesmo tempo, permitia realizar essa demanda de excitação, essa demanda, esse elemento que depois Freud vai caracterizar como erótico, como sexual, mas de uma maneira disfarçada, de uma maneira que o sujeito não precisasse assumir as consequências dessa satisfação. A tal ponto que já nos estudos sobre a histeria, os seus autores vão dizer que o sintoma neurótico é a forma possível de satisfação sexual desses sujeitos. O sintoma histérico é a própria vida sexual do neurótico. A linguagem, como eu falava para vocês, então já nessa experiência fundadora, ela aparece como tratamento e como fundamento da própria psicopatologia. Vocês lembram da outra live que eu fiz aqui? Eu recordava, trouxe o exemplo, o famoso exemplo da Frau Cecile, discutido nos estudos sobre a histeria de 1895, em que mostra bem como, já desde o início, Freud e Breuer são obrigados a formular, a propor, a constatar que o sintoma expressava algo do sujeito, era uma linguagem, uma forma de falar inconsciente, mas que se manifestava, se expressava através do corpo. Num certo trecho dos estudos sobre a histeria, contando sobre o caso da Frau Cecile, que tinha dores lancinantes na face, como vocês lembram, que não conseguia tratamento de forma nenhuma, e aí Freud começa a aplicar com ela o método catártico que ele estava construindo naquela época. Ele conta assim nos estudos sobre a histeria: quando comecei a evocar a cena traumática, a paciente viu-se de volta a um período de grande irritabilidade com o marido.
descreveu a conversa que tivera com ele e a observação dele, que ele sentiu essa manifestação do marido como um áspero insulto. De súbito, levou a mão à bochecha, soltou um grande grito de dor e exclamou: foi como uma bofetada no meu rosto. Com isso, cessaram tanto a dor como o acesso. Então, vocês vejam, esse trecho mostra bem que já nesse momento inicial da construção, da descoberta da psicanálise, da construção da psicanálise, Freud já se dava conta que a linguagem participava tanto do sintoma, participava da psicopatologia, ela se vê numa situação insuportável para ela, de ter que tirar as consequências para essa mulher vitoriana, de uma briga com o marido, no momento que ele diz para ela palavras que soam como um terrível insulto, como uma bofetada na cara. Então, essa expressão de linguagem, num certo momento, ela cai no esquecimento enquanto o referente metafórico dessa expressão, e ela retorna diretamente com uma dor no rosto, uma evocação, uma reminiscência daquela cena insuportável, uma reminiscência que mostra a linguagem implantada no próprio corpo, expressando um conflito que de outra maneira era insuportável, era impossível de vir à tona. Mas Freud diz que no momento que ela se dá conta disso, ela dá o grito de dor, mas desde então desaparecem tanto a dor quanto o acesso. Então, vejam que participa do dispositivo de cura. Colocar em palavras aquilo que era uma metáfora esquecida de si mesmo, mas encarnada no corpo, está no coração do desdobramento clínico do uso da linguagem para algo que se constitui no corpo fundado em linguagem. Nesse momento, então, Freud já se dá conta desse insuportável, né? Mas é insuportável em que sentido? Primeiro, é insuportável como algo para o resto das representações, diz Freud, que vão constituir o campo do eu. Freud tenta descrever de que formas esse campo do eu se constitui, tanto como uma representação de si mesmo, quanto uma representação daquilo que é tolerável e intolerável, daquilo que é permitido, daquilo que é proibido, daquilo que é moralmente legítimo e daquilo que é escabroso. Mais adiante, Freud vai poder definir isso de uma forma mais clara, quando ele falar do narcisismo, da constituição de uma imagem amorosa de si mesmo, idealizada. Uma imagem do eu, no qual o sujeito se reconhece como uma imagem no espelho, constituída a partir do olhar do outro, a partir do contato com o outro. Então, é insuportável em relação a essas representações fortemente investidas amorosamente, eroticamente, e lá pelas tantas surge um elemento que é incompatível e insuportável, um corpo estranho psíquico, porque ele é excluído, porque ele não se vê tendo um acesso permitido a uma circulação no resto dessa rede. Essa é uma das dimensões do insuportável. Mas a outra dimensão do insuportável que vai junto, Freud vai pegar um termo da tradição médica, tradição grega, que é o termo de trauma. Veja, trauma aqui tem um caráter de ruptura, tem um caráter de uma solução de continuidade, de um rompimento. E de um rompimento que é vivido de uma maneira insuportável. Subitamente, o sujeito se vê invadido de uma invasão, de uma sobrecarga de excitação, que ele não consegue mais dar destino para ele, para essa excitação toda, e isso é experimentado subjetivamente como terror. Ele fala que o afeto próprio à situação traumática é o terror, é o Schreck, o susto. Schreck é interessante, lembra lá do monstro, lá do filme, né?
né, do desenho animado, porque ele é monstruoso, ele causa susto, ele é assustador. Então, Shrek tem essa dupla dimensão de susto, no sentido que não, uma vivência que não estava preparada pela angústia, ou seja, ela não estava antecipada como perigo, e que subitamente rompe ou irrompe de uma maneira que rasga toda a tessitura onde aquilo poderia fazer algum sentido, se inscrever no campo do sujeito, e o próprio campo dessa rede de representações se rasga e é tomado por essa excitação insuportável. Esse afeto é o Shrek. E é interessante que nós estamos falando agora de como Freud concebe isso nos estudos sobre histeria, mas isso vai aparecer no caso famoso descrito por Freud no projeto de 1895, num projeto para uma neurologia científica, né? Uma psicologia científica, uma psicologia para os neurólogos, né? Como dizia Freud, e ele vai falar da Emma, do caso da Emma, e quando ela entra na boutique, vê os homens rindo, ela subitamente ela é tomada de o que o Freud chama de um Schreckaffekt, né? De um afeto de terror. Aquilo rompe sem fazer sentido, porque eles estavam lá rindo entre eles, e ela é tomada de pânico dentro da loja, tem que sair correndo, e a partir daí ela começa a desenvolver sintomas fóbico-ansiosos que fazem Freud tomar contato com essa paciente que busca tratamento com ele. Então, vocês vejam que já temos aqui elementos que vão ser desenvolvidos por Lacan amplamente, que tem a ver com a questão da linguagem, da ação da linguagem no corpo, da dimensão erótica que circula nessas redes de linguagem, e que, mais ainda, esse erotismo, como aparece nessa experiência fundadora com histeria, tem a ver com erotismo infantil. O sujeito relembra, ao longo do processo catártico, de cenas da sua primeira infância, de caráter erótico, mas traumático, que, impossíveis de serem instaladas na circulação do campo do eu, elas são excluídas à força a partir de um processo de Verdrängung, né, de um recalcamento, de uma drang, que expulsa a força do campo da consciência, porque o sujeito não dá conta. É insuportável para ele essa lembrança infantil. Um outro aspecto ainda dessa experiência fundadora que vai ser tratado por Lacan é essa dimensão que em toda a história dos estudos sobre histeria, não apenas por Freud e por Breuer, mas de toda a tradição médico-psiquiátrica, esse caráter teatral da histérica. O sintoma histérico não é simplesmente uma explosão de um mal, um vazamento de algo que não estava funcionando, mas esse sintoma se endereça a um outro. O caráter teatral, o caráter da cena, de alguma maneira supõe que a essa teatralidade corresponde um outro da cena histérica. Eu vou ler para vocês uma pequena passagem que Freud escreve quase 20 anos depois, justamente no seu importantíssimo texto sobre o inconsciente, dos artigos da metapsicologia, em 1915. Vejam o que diz Freud. Assim fazendo, será preciso dizer que todos os atos e manifestações que em mim percebo e que não sei ligar ao restante de minha vida psíquica têm de ser julgados como se pertencessem a uma outra pessoa, né? A eine andere Person, né? Uma outra pessoa, né? Uma andere Person. E devem achar esclarecimento por uma vida anímica que se atribua a essa outra pessoa, não apenas, não é? Esses elementos sintomáticos, esses elementos mentais, eles se constituem não como um em si mesmo, mas um em si mesmo exposto a uma outra pessoa.
e mais do que exposto a uma outra pessoa, a uma pessoa a quem se atribui uma vida mental. Ou seja, faz parte dessa estrutura que o elemento da vida psíquica se organize para o sujeito como se ele estivesse sendo observado por uma outra pessoa, por um outro, e que esse próprio outro tenha sua vida mental, a partir do qual ele vai dar significação e vai dar também uma instalação dessa cena oferecida pelo sujeito. Então, é interessante que Freud já introduz essa ideia que vai ser amplamente desenvolvida por Lacan no Seminário 11, principalmente quando ele falar da questão do olhar. Da voz ele fala um pouco, mas basicamente do olhar, é que o sujeito se vê na cena, se constitui na sua cena psíquica como sendo olhado por um panóptico, por todos os pontos, em que de alguma forma esse olhar tem uma função constituinte para o próprio funcionamento psíquico desse sujeito. E ainda um último ponto que eu gostaria de destacar com vocês nesse primeiro recenseamento que a gente faz, de onde Lacan vai trazer seus argumentos para desenvolver o seu conceito do inconsciente, mas várias questões que ele vai desenvolver ao longo desse seminário 11. Essa questão relacionada à memória. Os histéricos sofrem de reminiscências. Ou seja, a questão da memória está em primeiro lugar. Por que ele não lembra simplesmente da cena infantil? Por que a evocação dessa cena é tão perturbadora? Freud vai falar, então, que essa memória, né, essa cena, ela tem um potencial altamente excitante, altamente perturbador para o sujeito, que não dando conta dessa intensidade, ele se defende dela. Mas, ao mesmo tempo, é uma excitação erótica. E é uma excitação que é vivida como sendo, de alguma maneira, assistida pelo olhar desse outro, dessa outra pessoa. Como é possível que eu, tão puro, tenha tido, né, excitação com a evocação de uma memória tão escabrosa? No próprio conceito, na noção de princípio do prazer, se era excitante, se era sexual, isso desejaria se realizar. Mas em um outro lugar, isso é vivido como escabroso, como insuportável. Então, na dimensão que gostaria de se realizar, o sujeito tem uma tendência a descarregar até o fim. Mas tem algo que o impede. Por isso que Freud, já desde o início, vai se perguntar se esse é um sistema que tende à alucinação, se em relação à coisa perdida, a solução mais imediata, que faz o curto-circuito pelo princípio do prazer, é que uma demanda de desejo se realize pela fantasia e pela alucinação, ou seja, que o processo primário é um processo de resolução sem contar com a realidade, fazendo um processo que faz um bypass da realidade. Então, como esse aparelho é capaz de distinguir fantasia de realidade? Porque a sua tendência é de tratar a fantasia como realidade. Então, de que maneira esse sistema se organiza para não perecer de tanto gozar através da fantasia? E então nós vemos que Freud, nós partimos dessa experiência original, que ele resgata dos relatos que tem do Breuer. Logo em seguida, ele próprio começa a ter os seus primeiros tratamentos completos com o método catártico, depois que Freud volta do seu estágio na França. E ele vai ter um primeiro ponto de elaboração disso logo no comecinho da sua experiência, em 1891, quando ele vai fazer um outro texto que fala da questão da linguagem, em primeiro lugar, a contribuição à concepção das afasias, de 1891,
que ele escreve mais ou menos ao mesmo tempo que ele está atendendo o seu primeiro caso sistemático com método catártico, que é o caso da Frau Emilie von Enne, que vai ser um dos casos dos estudos sobre a histeria, que vai ser publicado 4 anos depois, em 1895. Então, é interessante recordar que no estudo que Freud consagra às afasias, que é um estudo neurológico, mas justamente ele vai se interrogar sobre o funcionamento próprio da linguagem. Porque a concepção até então reinante é que, na linguagem, a relação entre a matéria, o suporte material e a estrutura própria da linguagem é que uma representação estaria contida num certo lugar no cérebro e aquele lugar seria o reservatório daquela representação. De modo que, se houvesse uma lesão cerebral, o sujeito perdia as regiões que estavam responsáveis pelo armazenamento daquelas memórias. Ou seja, uma teoria localizacionista extremamente redutora. Freud quer romper com isso, não apenas para dar uma nova concepção cerebral das afasias, mas porque ele quer ver como é que é possível que a linguagem, tal como ele observa, se manifestar no corpo das histéricas e nas paralisias histéricas e nas dissociações dessa histeria, como que ela precisa funcionar e que tipo de teoria cerebral nós temos que ter para estar à altura do funcionamento da linguagem, para que esse tipo de fenômeno seja possível, tal como ele se apresenta na clínica como uma evidência. Ou seja, Freud tenta romper com o mecanicismo da linguagem, introduzindo algo de fundamental. E como nós vimos em uma das nossas lives anteriores, ele antecipa, e já desde o início ele faz algo muito mais amplo do que aquilo que seria o signo linguístico do Saussure. Ele vai dizer que as representações de palavra se conectam às representações de objeto, às associações de objeto, por uma única ponte, a imagem acústica com a representação da imagem do objeto. Só que a representação da imagem acústica ela é limitada e ela se constitui de uma maneira muito particular, diz Freud, já em 1891. Freud vai dizer, já nesse texto, que para a constituição desse aparelho de linguagem, desse Sprachapparat, desse aparelho de linguagem, um Sprachapparat só se constitui enquanto tal, exposto a outros Sprachapparat. Depende do campo do outro para que a linguagem se inscreva e que funcione como linguagem, ainda que o sujeito tenha disposição interna para acolher essa exposição ao campo da linguagem do outro. Ele não vai escolher os códigos da linguagem, ele não vai escolher a matéria-prima a partir do qual os jogos da linguagem poderão ser feitos. Isso será implantado num sistema que tem uma predisposição para acolhê-la, mas que não resolve o funcionamento da linguagem em si. E o que Freud vai dizer é que esses elementos do campo da linguagem, que como código ele recebe do campo do outro, vão remeter para as associações de objeto, as Objektvorstellungen, né? as associações de objeto, as representações de coisa, e aqui elas são muito diferentes, porque aqui, diferentemente das associações de palavra, que são limitadas, aqui elas são em aberto, de modo que elas podem sempre continuar a se desenvolver, a se complexificar, e, em última instância, diante de uma mesma palavra, como nós compartilhamos o código que nos foi instalado pela abertura do sujeito, a constituição do sujeito, ao Sprachapparat do outro,
Ainda que a gente compartilhe palavras, né, como eu falei na outra live lá, a palavra mãe. Quando a gente fala mãe, todos sabemos o que é mãe. Mas, ao mesmo tempo, nessa conexão com as associações do objeto, para cada sujeito ela vai remeter a uma ramificação que é própria, que é singular, e é em aberto, ela ainda se constitui, ela continua a se desenvolver. De modo que, ao falarmos mãe, nós nos compreendemos e, ao mesmo tempo, nós nos separamos, nós nos incompreendemos. Nós achamos que entendemos o outro quando ele fala mãe, mas aquilo remete a um campo associativo para ele que é completamente singular, que é completamente único. Apesar de nós estarmos usando elementos compartilhados do código, mas de uma maneira muito singular. E esse vai ser o desdobramento, então, do campo freudiano que será lido por Lacan. E que vai se desenvolver de uma maneira muito intensa, muito sistemática. Quando Freud escreve na interpretação dos sonhos, ele assume essa questão de frente. Como que o inconsciente se estrutura dessa maneira? Que em última instância, o inconsciente é o fato de que a partir desse campo da linguagem, que me organiza uma certa representação dos objetos do mundo numa rede associativa completamente única e singular, ele desenvolve um método para ter algum tipo de acesso à singularidade enquanto tal daquela ramificação que vai constituir o sujeito. Então, ele diz assim, o sujeito vai aparecer como um sujeito falante, singular, com uma ramificação própria, e eu só posso ter um acesso a isso se eu der a palavra para ele. Aquilo que começa com uma talking cure, começa a ser um método sistemático de avaliação da singularidade daquela cadeia associativa, que vai ser única para cada um, e que vai constituir a singularidade dessa ramificação, que nós vamos chamar de sujeito, que vai estar simplesmente representada na linguagem por um nome próprio. Freud desenvolve um método para isso. Olha, então, como Freud, na interpretação dos sonhos, vai falar das relações da linguagem com a constituição desse campo, que é das associações que fazem com que o sujeito tenha associações que o singularizam, desde o projeto de 1895, e que elas se organizam a partir da linguagem. Veja como ele diz aqui no capítulo 6 da interpretação dos sonhos. Ele fala assim: os pensamentos do sonho e o conteúdo dos sonhos nos são apresentados, diz Freud, como duas versões, zwei Darstellungen, do mesmo assunto, do mesmo conteúdo. São duas versões do mesmo conteúdo expressas em duas linguagens diferentes. Em zwei verschiedenen Sprachen. Em duas linguagens, em duas falas diferentes. Aquilo que aparece no campo do inconsciente organizado como um tipo de linguagem, no campo dos sonhos vai aparecer num outro tipo de linguagem. E que toda a questão, que é por onde Freud vai avançar, é como é que a gente passa de uma forma de linguagem para outra. Por exemplo, como eu passo da peça Hamlet, ou da peça Medeia, para uma ópera Medeia. Há um gap, né, entre essas linguagens. Como que eu passo de um texto escrito, né, Shakespeare escreve Hamlet, e como isso é interpretado na cena do palco. Então, essa é a questão fundamental, e que Freud vai dizer que por que fracassaram todas as interpretações do sonho que o precederam na história da humanidade. Porque ele dizia assim, porque até então os homens tratavam os sonhos como uma espécie de imagens alegóricas, ou imagens que tinham uma ligação
fixa com aquilo que eventualmente elas significariam e aquilo que se trataria de interpretar. O Freud descobre que essa ligação não é fixa e que cada um vai ter sua própria conexão. Essas conexões vão se colocar em registros de linguagens diferentes, vão funcionar com campos de linguagem diferentes, e que o problema vai ser como traduzir um campo de linguagem, não, uma forma de figurabilidade em uma outra, e nesse processo de tradução vai estar em jogo o que estava na linguagem de origem, o processo de tradução e as condições dessa nova linguagem. E essas condições alteradas por aquilo que o sujeito tolera traduzir, que ele tolera ficar consciente, e que nós já vimos lá atrás, que vira consciência é também se expor a uma suposição do olhar do outro. Supor que a outra cena virá à tona, vai se expressar, e aí vai se colocar nua diante dessa outra pessoa. Então vai ser, por isso que Freud, nesse momento, vai falar do recalque, na verdade, como um bloqueio na tradução, como um elemento fundamentalmente linguístico. É na hora da tradução que uma das traduções será recusada ou será deformada, porque quando chegar num campo de uma tradução mais consciente, o sujeito se verá exposto ao escrutínio desse olhar do outro. Diz Freud na interpretação dos sonhos. Ou mais apropriadamente, o conteúdo do sonho é como uma transcrição. O termo de transcrição é o Betragung. Betragung é o mesmo termo de transferência. Quando Freud cria o conceito de transferência, vai ser um dos conceitos que nós vamos ver no Lacan, um dos conceitos fundamentais da psicanálise. O Betragung é o mesmo que ele utiliza aqui. Mais apropriadamente, o conteúdo do sonho é como uma transcrição, como uma transferência dos pensamentos oníricos em um outro modo de expressão, cujos caracteres, né, os Zeichen, né, ele já havia falado lá dos traços que ficavam lá no projeto, né, os Erinnerungszeichen, os traços de memória, os traços de recordação, a inscrição que ficou marcada na vivência do sujeito. Então, é a mesma expressão que Freud usa. Então, diz assim, os pensamentos oníricos, a transcrição dos pensamentos do sonho em um outro modo de expressão cujos caracteres e leis sintáticas, ou seja, né, de uma referência clara ao campo da linguagem, é a nossa tarefa descobrir. Como? Comparando o original com a sua tradução. Então, em todos esses elementos, tanto na constituição do campo da singularidade, como na organização dessa linguagem própria, como nessa transcrição para um outro nível, uma outra estrutura, Freud vai dizer que são fenômenos linguísticos com interações linguísticas, mas que funcionam segundo modalidades muito diferentes da consciência que nós estávamos acostumados a nos ver no espelho. A consciência cartesiana, que nós falamos nas nossas duas últimas lives, que nós aprendemos a nos ver a nós mesmos como conscientes, racionais, como tendo um acesso privilegiado ao nosso mundo mental e como tendo capacidade de um julgamento transparente a nós mesmos. É esse ponto que entra em crise com a contribuição freudiana. Ele conclui dizendo, aí nós vamos ver como que o Lacan trabalha isso, então, no seminário 11, ele fala, então, no trabalho dos sonhos, né, no capítulo de Traumarbeit, né, no trabalho dos sonhos, ele diz assim, o conteúdo do sonho é expresso, por assim dizer, numa escrita pictográfica, né, numa escrita através de imagens, como os hieróglifos. Então, o conteúdo dos sonhos é expresso numa escrita pictográfica, cujos caracteres, os Zeichen, de novo ele usa os
o termo Zeichen, de traços, né? Os caracteres, os traços, têm de ser individualmente transpostos. O Betragen sind, né? De novo, ele fala na questão da transferência. A transferência, então, se dá para a linguagem do pensamento dos sonhos. Die Sprache der Traumgedanken zu übertragen sind. Eles são transferidos, tem um processo de transferência desses traços, desses Zeichen, que vieram da escrita pictográfica dos sonhos, desse nível mais propriamente inconsciente, para um outro nível, para a linguagem do pensamento dos sonhos. E que vai ser nesse processo de tradução que algo vai se perder e vai se transformar. Então, ele diz assim, os homens não conseguiam traduzir os sonhos pelo mesmo erro que não se conseguia traduzir os hieróglifos até Champollion, porque achavam que os hieróglifos tinham uma composição, por serem imagens. Ele via um sol, um falcão e um arado, achando que ele estava descrevendo uma cena árida de verão. E aquilo queria dizer apenas, sei lá, a palavra mar, porque funciona não como imagem, mas como escrita através de imagem, como uma Bildschrift. Por isso que para Freud, um sonho era uma escrita pictográfica, que ele vai dizer, ele vai retomar no texto do inconsciente, quando ele diz que de que forma podemos chegar ao conhecimento do inconsciente. É claro que o conhecemos apenas enquanto consciente. Depois que experimentou uma transposição, uma Umsetzung ou Übersetzung, né? uma inscrição, uma transposição, uma tradução, ele está usando de novo o termo transferência aqui, em algo consciente. Ele era inconsciente e ocorre uma transferência pelas vias da tradução para o campo do consciente. Diariamente, o trabalho psicanalítico nos traz a experiência de que é possível uma tal Übersetzung, uma tal tradução. É esse o trabalho analítico para Freud. Bom, aí voltamos a Lacan. O inconsciente é estruturado como uma linguagem. E ele diz assim, eu sou freudiano. Mas nesse seminário 11, ele não está achando que ele está trazendo uma novidade simplesmente em relação a Freud. Ele está, em primeiro lugar, quando ele recorre ao estruturalismo, ele tem um esforço de formalização. Nós vamos ver, do ponto de vista lógico, formal e racional, quais são os elementos centrais da teoria que nos permitem articular o essencial da noção de inconsciente do Freud. Por isso que ele vai recorrer à teoria de Claude Lévi-Strauss, que está resgatando o estruturalismo do campo linguístico, lá das teorias do Saussure, para o campo da antropologia estrutural. Lacan menciona explicitamente o pensamento selvagem no Lévi-Strauss, e que o que nos interessa aqui, né, é que, com o estruturalismo levi-straussiano, nós podemos formalizar certos problemas em termos lógicos e em termos de suporte formal de oposições significantes. Ou seja, coisas que podem se inscrever numa linguagem lógico-formal. Ou seja, aquilo que Freud tentava articular de um materialismo, ao mesmo tempo do campo da física e da biologia, com o materialismo da linguagem, Lacan vai tentar explicitar aquilo que já em Freud embute para teorizar o inconsciente como uma lógica formal. De que maneira, então, é possível
sem deixar de ficar, sem sair do campo da razão ocidental, sem sair do materialismo, mas aqui um materialismo da linguagem, então é possível pensar algo da ordem de uma ciência do inconsciente, ou pelo menos, como ele vai dizer, o que seria uma ciência se a gente levar em conta a descoberta freudiana. Mas vocês veem, então, que foi também por isso que no seminário 2, ou desde o seminário 2, ele já estava estudando esses elementos lógico-formais da linguagem. Vocês lembram, a gente havia mencionado em outra live aqui, que já no seminário 2, ele faz uma conferência de encerramento do seminário 2. Se chama a cibernética. Ele vai ver quais são as relações da psicanálise com a cibernética. Desculpa. Porque justamente a cibernética permite ao Freud, ao Lacan, pensar essas teorias da linguagem que estão no arcabouço mesmo da organização do inconsciente, de uma maneira formal, capaz de operar no mundo, capaz de, e hoje, mais do que nunca, hoje está sendo possível que a gente faça essa live, porque nós conseguimos materializar essa dimensão lógico-formal da linguagem, de uma maneira, numa sintaxe controlada a tal ponto que a minha expressão pode se transformar em sinais codificáveis por essa sintaxe e uma lógica que vai ser vista como uma imagem na tela de cada um de vocês. Então, Lacan dizia, nós precisamos entender como funciona essa estrutura da linguagem para a gente poder entender como algo pode operar inconscientemente, como funciona um computador, com oposições lógicas, só que com uma novidade, com uma dificuldade. Enquanto nos sistemas de computação, pelo menos do tempo do Lacan, eles necessitavam uma organização lógico-formal totalmente fechada, ou seja, elas tinham que estar totalmente compreendidas num axioma lógico-formal, a partir do qual uma sintaxe organizava as relações da linguagem de forma necessária e não contingente, fechada, ou seja, todas as hipóteses de distribuição estão previstas anteriormente, e com isso é possível fazer um computador funcionar. Só que esse computador freudiano, nós já vimos desde as afasias, desde 1891, desde o século XIX, o sistema computacional de linguagem do Freud não era fechado, ele era em aberto. Era um sistema que portava suas marcas, tinha uma tendência à repetição no interior do sistema, tinha uma tendência a gozar novamente pelas mesmas vias que já tinham sido facilitadas por satisfações anteriores, por percursos de excitação anteriores, né? Tem algo de excitação que segue um certo percurso que deixa Erinnerungszeichen, né? Deixam traços de memória, deixam Bahnungen, deixam facilitações, deixam caminhos preferenciais, de modo que quando houver uma nova excitação, a tendência é a repetição, o segundo conceito que Lacan vai tratar nos 4 conceitos fundamentais. Então, vocês vejam, desde o Freud, do projeto, já era possível pensar o problema da repetição, primeiro com uma própria tendência do sistema formal, dessa cadeia de traços. Aqueles traços que haviam marcado um percurso de satisfação seria uma espécie de orientação para que na próxima excitação ele fizesse exatamente o mesmo percurso. Esse percurso que acompanha os traços já marcados num sistema de linguagem organizado, Lacan vai chamar no seminário 11 autômaton. Ele faz parte, algo estava organizado no sistema de linguagem, de modo que uma excitação leva a uma repetição de um processo linguístico
estruturado. Mas isso é muito diferente do que acontece no trauma. Porque o trauma é um trauma do tecido, não do tecido corporal, mas do tecido dessa tessitura de linguagem, dessa tessitura simbólica, que subitamente se rompe e começa a vazar. Vai ser a imagem que Freud vai utilizar em Além do Princípio do Prazer. E aqui vai ter um outro tipo de repetição. Uma repetição que faz com que o processo psíquico volte ao ponto de ruptura, porque esse ponto de ruptura, de vazamento, de hemorragia, é ao mesmo tempo fascinante e mortal. Ele tenta se reapropriar daquilo, mas enquanto fracassa nessa nova tentativa, todo o processo se relança naquele marca da contingência da ruptura, e que Lacan, a partir do termo empregado pelo Aristóteles, vai chamar de tiqué, aquilo que é do acontecimento, daquilo que é do inesperado que faz acontecimento. E aí o sujeito volta automaticamente àquele ponto. Então, Lacan se lança nesse seminário 11 pela porta de entrada do inconsciente estruturado como uma linguagem, no esforço de fundamentar a psicanálise e ao mais longe possível no diálogo com a razão. Mas com esse limite de que esse sistema linguístico estruturado formalmente não funciona como um computador, pelo menos os computadores que existiam até antes dos computadores quânticos, que já é uma outra história. Mas os nossos computadores sempre funcionaram com essa linguagem que totalmente organizada num campo axiomático. E Lacan, então, relendo Freud, que inclui o texto, essa passagem do texto das afasias, como adendo do artigo sobre o inconsciente, adendo do artigo do inconsciente. Interessante, em 1915 ele resgata um texto neurológico de 2 décadas antes para mostrar o que é a essência do inconsciente a partir de um texto neurológico que fala sobre a linguagem. Mas de uma linguagem que se instala em um sistema não axiomático, um sistema de abertura, de possibilidades ainda a se abrirem, de modo que o sujeito, o final de uma análise, jamais será agora eu entendo o que quer dizer mãe. Porque para ele nunca terá esse último elemento. Ele pode percorrer essas cadeias associativas que vão mostrar uma certa tendência, vão mostrar um certo fluxo, mas que não vão dizer a última palavra. Era isso que Freud queria mostrar com a questão do umbigo dos sonhos, que aparece já lá no capítulo 7 da interpretação dos sonhos. O umbigo dos sonhos coloca em destaque o fato de que todas as associações, elas partem, elas remetem a um certo nó, a um certo ponto fundamental, mas que ele próprio não é traduzível sem resto no campo da palavra. A cada novo esforço de associação, mais coisas conseguem ser ditas, mas um novo silêncio, um novo não dito, não cessa de não escrever no campo dos esforços da linguagem intraduzível. De modo que a análise, essa talking cure, esse tratamento do Freud, que Lacan diz é necessário recolocar o campo da psicanálise no campo da linguagem, como que é possível, então, resgatar isso relendo, com retorno a Freud, mas com uma maior exigência sintáxica, uma maior exigência lógica, formal, para ver até onde vamos ir. Por isso que ele diz, Lacan, no seu seminário, que é algo de objetivável no termo inconsciente. E ele diz que a linguística fornece um modelo de estrutura que dá um estatuto ao inconsciente. Esse modelo linguístico, não é, que ele vai tentar utilizar, dizendo que ele tenta dar conta do inconsciente, ou seja, do campo do sujeito,
mas ele diz assim, mas também do real. Mas o real como um problema que se coloca desde o início. Esse problema do umbigo dos sonhos. E Lacan vai dizer isso com todas as letras, que o real, a base da neurose, não pode ser determinado. Ele diz que o inconsciente freudiano mostra bem a ânsia pela qual a neurose é uma tentativa de harmonização com o real. E ele diz assim, o real, a base da neurose, não pode ser totalmente determinado, porque há nele algo de não realizado. Há nele algo que não consegue ser traduzido, não consegue ser traduzido sem resto. Há sempre a questão do resto em cada esforço de tradução, e depois Lacan vai utilizar a sua notação de objeto A para falar desse resto, que remete justamente àquilo, dessa clivagem do humano, dessa clivagem daquilo que ele vai chamar de um par-lettre, né? De um ser pela palavra, um ser da linguagem, que ao mesmo tempo ele precisa, para se constituir como sujeito da linguagem, ou seja, se constitui como sujeito a partir desse Sprachenapparat, em que ele se molda por dentro pelo Sprachenapparat da anderen Person, né, da outra pessoa, né, desse grande outro, que o marca por dentro. Isso é o campo da linguagem, mas que no interior disso circula algo do erótico que nunca é totalmente traduzido, algo que não é realizado. Então, Lacan, ele diz que ele busca introduzir a lei do significante a partir dessa ânsia. E o que vai constituir, então, o elemento central da descoberta freudiana, diz Lacan, é que parla. Isso fala. E que funciona de um modo tão elaborado quanto no nível consciente, mas segundo lógicas diferentes, segundo estruturas lógico-formais diferentes. E ele vai dizer assim que no nível do inconsciente, ou seja, no nível onde se dão essas tramas de linguagem que funcionam segundo lógicas diferentes daquela do campo subconsciente, algo de absolutamente homólogo ocorre nesse nível do inconsciente com aquilo que se passa no nível do sujeito. Por isso que o inconsciente é estruturado com linguagem. Então, eu vou me encaminhar, então, como prometido, eu passei um pouco de tempo, mas para uma conclusão dessa primeira abordagem do problema do inconsciente em Lacan, né? Essa abordagem por onde ele começa a discussão no seminário 11, ele retoma a ideia do inconsciente estruturado como uma linguagem. Então, Lacan vai dizer que na falha da fala, algo tenta se realizar intencionalmente. Só que, a cada vez que a linguagem traduz aquilo que ela achava que não estava sendo capaz ainda de traduzir, o que se evidencia é, ao mesmo tempo, uma realização, um reencontro, mas, ao mesmo tempo, um desencontro, uma nova perda, diz Lacan. Esse encontro, tão logo se apresenta, é um reencontro, mas que, além do mais, está sempre prestes a desaparecer de novo, mostrando a sua dimensão de perda. Por isso que, para Lacan, o inconsciente é um fenômeno descontínuo. Para ele, o fenômeno do inconsciente aparece como descontinuidade, né? E é por isso que Lacan recusa a ideia de que o inconsciente seria um que seria anterior à descontinuidade. Que existiria lá, em algum lugar, o sujeito seria íntegro, total, coerente, articulado, enfim, com uma coerência interna, e que a análise seria um processo do resgate desse anterior à descontinuidade, ou seja, um processo completamente ao avesso da psicanálise, a ideia de que a análise
proporcionaria a continuidade, a grande síntese, a expressão desse um, mas ao contrário. Ele diz, é necessário que nos livremos da exigência de um fechado. Como já estava no Freud desde das afasias, desde o projeto. O inconsciente introduz um da fenda, diz Lacan. O um introduzido pela experiência da fenda, enquanto traço, algo que ficou apenas como marca, enquanto ruptura. Então, essa então vai ser a primeira tentativa de definição do unbewusst, do inconsciente de Lacan. Ele vai falar que o unbewusst, em última instância, é o conceito da falta. Diz Lacan, a fenda faz surgir a ausência. Como o grito não se perfila sobre um fundo de silêncio, mas, ao contrário, o faz surgir como silêncio. Então, Lacan relê esse conceito do inconsciente, dizendo que ele se situa numa dimensão de sincronia. O inconsciente deve ser procurado no sujeito da enunciação. Lá onde algo pode ser dito do que seria o ser, diz Lacan. Ele se perde tanto quanto se reencontra. E que em uma integração, em um imperativo, em uma inovação, ou mesmo em uma falha, é sempre ele, o sujeito do inconsciente, que coloca seu enigma e é ele que fala. Justamente no esforço de se apresentar a essa outra pessoa, ou seja, no esforço de reconhecimento, mas também de gozo, uma dimensão que leva em conta o olhar do outro e outra que simplesmente desconhece, que é um gozo em si. Vão ser questões que Lacan vai discutir ao longo desse seminário 11, que Lacan tenta abordar o micélio dos sonhos, o ponto central indeterminado de que falava Freud na interpretação dos sonhos. Então ele vai dizer que, e eu vou concluir por aqui, para dar tempo da gente conversar, e a gente ficar em torno de uma hora de conversa, né, nessa live de hoje. Lacan vai dizer, o inconsciente se manifesta sempre como que vacila em um corte do sujeito, de onde ressurge uma descoberta que Freud assimila ao desejo. Ou seja, Lacan introduz o inconsciente pela estrutura de uma ânsia, a função estruturante da falta, da incapacidade da linguagem de traduzir o real do sujeito naquilo que seria o ponto final, naquilo que seria a sua definição completa e exaustiva. O sujeito é essa abertura e a linguagem é o testemunho disso. A linguagem não é aquela que vai dar o ponto final da tradução do sujeito, mas é que vai colocar esse esforço de tessitura continuamente em andamento. Bom, eu agradeço a atenção de vocês até aqui. Eu vou interromper a minha exposição nesse ponto. Na próxima vez, nós vamos discutir as relações entre o conceito de inconsciente e de repetição, tal como aparece, então, no pensamento do Lacan no Seminário 11. Eu espero que essa exposição, que eu tentei amarrar Freud com a leitura que Lacan propõe de Freud, para dar algum tipo de orientação para os que se interessarem em mais fundo na elucidação dessa grande proposição lacaniana, o inconsciente estruturado como uma linguagem. Então, eu vou agora estar à disposição daqueles que quiserem fazer perguntas e comentários. Então, eu pedi que... Eu estou aqui aguardando pelo nosso grupo aqui. Você ver as questões de vocês. E, pessoal, quem quiser fazer uma pergunta, um comentário, a hora é agora. Aqui tem uma questão do nosso amigo, colega, o Luiz Carlos Petri, que também é um dos responsáveis nesse momento para que essa live esteja aí disponível para todos.
Ele comenta assim que... Bom, ele está colocando... antes de ver a pergunta dele, eu vou colocar a pergunta que ele colocou agora da Sabina, que diz assim... que ele não compreendeu direito a diferença entre psique e autômaton. Tá? E eu vou colocar junto com as questões do Petri, que são as seguintes, que ele pede para recolocar a psicanálise no campo da linguagem. Ele diz assim, que recolocar a psicanálise no campo da linguagem é repensar a Talking Cure. E é Spielsprache pensada por Freud, ou seja, essa linguagem de jogo, essa linguagem de brincadeira, né? E gostaria de saber como você vê isso que dizes, né? Recolocar a psicanálise no campo da linguagem com a famosa frase de Freud, wo es war, soll ich werden. Lá onde isso estava, devo eu advir. Que Lacan traduz de modo singular, onde isso era, eu, como sujeito, devo advir. E ele ainda acrescenta, na falha da falta, o comportamento substitui o significante na cena recalcada. Que eu acho que, mais do que uma pergunta, é quase que uma excelente síntese, não, toda essa leitura que eu tentei propor para vocês, do que estava de mais importante nessa cena inicial de descoberta da psicanálise a partir dessa experiência com as histéricas. Bom, eu gostaria de começar, então, pela questão da psique e do autômaton. A gente vai falar disso mais longamente, porque é um tema que Lacan... Nós vamos falar disso da próxima vez com mais detalhes, porque Lacan vai retomar esses dois termos que o Aristóteles utiliza de uma maneira sistemática para dar conta do outro conceito fundamental da psicanálise, que é o conceito de repetição. Então, basicamente, ele vai falar que tem dois processos fundamentais de repetição. Um processo que se dá no interior do campo da linguagem, do sistema simbólico, das redes que já estão formadas, da experiência e da constituição do sujeito como aquela trama de linguagem. Então, como eu falei para vocês, o autômaton, se a gente pegar um exemplo claro de autômaton, é o que o Lacan exprime no seminário 2, no seminário da carta roubada. Todo aquele gráfico que ele faz no texto do seminário da carta roubada, publicado nos escritos com o acréscimo de 1966, é quase uma tentativa de mostrar um programa de computador que entrou em pânico e deu um bug e volta sempre ao mesmo ponto. E volta ao mesmo ponto porque ele está prisioneiro de uma certa sintaxe. Ele está prisioneiro de uma certa maneira de funcionar da linguagem. A essa repetição amarrada no campo da linguagem, amarrada ainda no campo simbólico, mas com um bug, com uma insensibilidade de se desfazer daquilo, Lacan vai chamar de autômaton. Esse processo de repetição que se dá ainda automaticamente no interior da linguagem. Isso é diferente, então, da psique. A psique tem a ver, como eu falei para vocês, com o campo da contingência e do campo do acontecimento. Subitamente, plötzlich é o termo que Freud usa, plötzlich, subitamente, inesperadamente, o sujeito se encontra numa condição de ruptura. Isso é o trauma. Algo rasga, algo se rompe, ele não estava preparado para aquilo. Quando Freud fala da angústia como um sinal, isso que ele está é um sinal de que algo que é identificado como perigo dentro da gramática do inconsciente foi localizado. Então ela manda um sinal de aproximação daquilo que é perigoso. Então, para o Freud, o trauma é quando o sistema da angústia não funciona. Freud fala umas 2 ou 3 vezes ao longo da sua obra de que o homem se protege com a angústia do terror.
Ele evita o terror pela antecipação que ele tem com a angústia. Então, na situação traumática, ele é pego desprevenidamente. Algo se rasga e ele se encontra não apenas numa condição de Hilflosigkeit, que é a condição de todos nós, uma condição de desamparo. Em última instância, todos nós estamos abertos à contingência. Ninguém sabe o que vai acontecer. Nós não somos os donos das moedas, das potências do destino. Vocês sabem que na mitologia grega, o próprio Zeus era submetido às moedas. O próprio Zeus estava submetido ao destino, ele estava submetido ao que acontecer, ao que as moedas decidirem, aquilo que está fora do nosso campo de decisão. Quando nós vimos, puf, aconteceu. Nós estamos vivendo isso agora. Quem de nós previa, há 6 meses atrás, que hoje estaríamos todos em casa, em quarentena, porque o mundo foi tomado uma grande pandemia e que fez com que toda a nossa maneira atual de funcionar subitamente se rompesse e todos nós estamos numa vivência de Hilflosigkeit, de desamparo, numa tentativa de reconstruir um campo de inscrição na linguagem. É isso que nós estamos fazendo agora. Essa live tem a ver com isso. Nesse momento que o mundo se rasga em algo que estava completamente fora dos nossos planos e que faz com que a coisa mais certa de todas as coisas se dissolve no ar. Né? Tudo que é certo, né, se dissolve no ar. Né? Tudo que é sólido se desmancha no ar. Nós estamos vendo aqui. A vivência, né, quando se dá subitamente a revelação de que não, da atualização da nossa condição de desamparo em uma situação efetiva de desamparo, rápida, brutal, é vivida como terror e nos instala numa situação de trauma. E esse trauma tem esse caráter de tudo absorver. Devora tudo a ânsia de ser nada, dizia o Beckett. Devora tudo a ânsia de ser nada. Se transforma numa espécie de um buraco negro que solicita todas as energias eróticas, mas ao mesmo tempo as consome. Então aqui você dá uma outra forma de repetição. No meio do caminho tinha uma pedra. Por que a gente volta sempre à mesma pedra? Tropeça no mesmo buraco, retorna aos mesmos traumas. Então Lacan vai dizer, esse tipo de repetição, ela se dá por condições diferentes. Enquanto uma tinha a ver com a dimensão sintática da linguagem, da qual o sujeito é prisioneiro, uma espécie de uma lógica inexorável que faz com que ele repita de uma maneira necessária, na Tchiké ele vai ter a contingência. Algo se rasga e subitamente o sujeito se vê de uma maneira inexorável na sua condição de desamparo e na sua impossibilidade de dar conta de prever todas as contingências. Tem mais algumas perguntas aqui, da Celi Cavallari. Ela pergunta, Mário, como essa concepção de descontinuidade do inconsciente se liga ao processo de desenvolvimento da libido, que é de continuidade, não? Eu vou já acrescentar a pergunta do Alan Meyer, né, nosso colega do Corpo Freudiano de São Paulo, meu amigo Alan. Ele diz assim, Mário, interessantíssimas suas considerações sobre a tradução como transferência, o que coloca toda uma teoria da tradução. Ao passar de uma língua para outra, damos um salto no abismo. Ao sair de uma língua até atingir a outra, terra firme ou língua. Tem a ver com a pergunta do Petri, com a questão do Petri. Não é? Essa coisa da Spielsprache, né? da linguagem de jogo, né? Do brincar, né? De uma linguagem que brinca, numa linguagem poetante, numa linguagem que cria. Né? Como essa é a alma viva da linguagem, é isso que tem a ver com a essência do par-lettre, com o fundamental de la langue, né? Que justamente a linguagem
cria, ela não é simplesmente um espelho do mundo, né? Mas ela cria o mundo e ela nos abre, né, as nossas possibilidades de instalação e daquilo que era o ponto fundamental da origem da filosofia. A filosofia da certeza, como eu falei para você em uma das outras das lives, é uma coisa do homem moderno, do homem cartesiano. Eu me assento no mundo a partir de um ponto de certeza. A urfilosofia, a filosofia arcaica, ela de uma posição, de uma disposição, de um estímulo, de abertura para o mundo, de me espantar de como é que essas coisas são, como é possível que algo seja ao invés do nada. Então, a disposição ao espanto. E essa dimensão da linguagem, não é, que nos faz, que nos instala no mundo, eu estou respondendo ao Petri juntamente com o Alan, né, essa necessidade de, ao mesmo tempo, nos construirmos novos mundos e nos retraduzirmos continuamente. Esse é o elemento que o Freud vai formalizar no capítulo 7 da interpretação dos sonhos. No esquema do pente, que o Petri falou muito brilhantemente na última conversa do corpo aqui. No esquema do pente, processos de tradução em níveis diferentes são necessários, que o recalque é uma recusa de tradução, uma tradução parcial. Traduzir só aquilo que é aceitável. Por isso que tem dois níveis de resistência. Tem uma resistência na qual o sujeito se opõe ativamente, porque ele não tolera, não é, aquilo que ele mais deseja, ou seja, dá vazão à sua dimensão erótica, pulsional, através da fantasia, mas com isso ele se expõe ao olhar do outro, e também a satisfação insuportável, isso é uma dimensão. Então ele ativamente bloqueia essa tradução, ele não deixa que nesses processos que vão em direção à consciência, um elemento dessa tradução seja feito, ou ele traduz de uma maneira alterada, essa é uma dimensão, né? Mas também tem uma resistência, porque se tratam de arquivos diferentes, de lógicas diferentes, de campos de linguagem diferentes. A peça Shakespeare, escrita pelo ser humano Shakespeare, pela pessoa, pelo sujeito Shakespeare, ela precisa, no teatro, ser interpretada. Isso é uma interpretação. É um texto escrito que vai ser numa Schauplatz, né? Numa cena teatral, né? Ela vai ser interpretada. Por isso que Freud vai dizer que o inconsciente é a outra Schauplatz. É essa outra Schauplatz que o utilitarismo esquece, que o materialismo esquece, que o capitalismo esquece. Tão preocupados com a gestão do mundo, com o aspecto mundano das coisas, objetivadas, numa linguagem que diz que uma coisa é isso que aparece na ponta do meu dedo, e que o mundo, que é a única proposição que eu posso fazer, é aquela que pode operar no campo mundano da realidade concreta, ela esquece que nós vivemos na Schauplatz. No fundo, a gente vive numa outra cena. E essa não é mais utilitária. Ela é... Né, um amigo fez circular esses dias, né, então talvez vocês tenham assistido, e fez circular com um comentário brilhante. Né, um pequeno videozinho, um peixinho marítimo, que para o acasalamento, ele faz uma espécie de escultura com areia no fundo do mar. Mas tem que ser em momentos que a maré está tranquila, aquilo leva quase uma semana, e é um desenho geométrico de quase 2 metros de diâmetro, totalmente lindo, simétrico, de uma impressão estética imediata, né? E quando você vê aquilo, você vê com encantamento. E o comentário, né, desse meu amigo foi que o próprio Darwin dizia que os pássaros, em certos momentos, eles não cantavam para reproduzir.
né? Ele dizia assim, que eles cantavam just for the sake of the beauty, né? Apenas pelo fato da beleza, né? Os próprios pássaros. Quanto mais o homem. Essa dimensão de linguagem que o Freud e o Lacan tentam resgatar. Que a linguagem não é simplesmente uma operação no mundo. Ela nos instala no outro mundo, na outra cena. E, em última instância, essa última tradução é uma tradução impossível, se já quer sem resto. E que a poesia, justamente, ela mostra esse limite em que a linguagem toca o intraduzível, mas não o intraduzível que já estava lá. É o intraduzível que resta desse novo esforço da linguagem em colocar em palavras o real, ou colocar em cena o real. É um novo resto que se cria a cada novo esforço. Então, não é uma metafísica do indizível, é simplesmente da nova constatação em outros termos que nós não temos as últimas palavras para tudo. Então, para falar então da questão da CELI, então dessa ideia de descontinuidade, então o que Lacan diz é assim, que há uma parceria, né, na escuta. Isso nós vamos tratar da próxima vez, né? Nos últimos seminários dedicados especificamente aos 4 conceitos, ele faz essa amarração que ele já começa a fazer no início. Que a escuta do inconsciente, o estatuto do inconsciente não é ôntico, não é um ser no mundo. O estatuto do inconsciente é ético. Ele só aparece lá onde ele é acolhido, lá onde a gente espera, né? É o que eu falava de uma outra vez, lá do fragmento 18 do Heráclito. Se não se espera, nunca se recebeu o inesperado. Ora, o outro, ele é sempre inesperado, porque ele só é outro porque ele é diferente de mim. Então tem algo que tem no campo do outro que não tem em mim. Então ele só vai aparecer como outro não quando eu compreendo, quando eu reduzo as categorias mentais que já estão em mim, mas quando ao escutá-lo algo brota que remete a que existe um sujeito em posição de alteridade, em posição de outro, e encontra a minha disponibilidade de acolhê-lo como outro, como diferença. E isso vai ser uma questão, por isso que Lacan vai dizer, o inconsciente tem um estatuto ético, porque ele só existe com essa posição e com essa suposição de que esse momento de emergência de uma formação no inconsciente, ela remete a um sujeito, que é apenas posto, que não é uma alminha, que não é algo que eu vou, ou que não é simplesmente uma reação química, mas que é algo que é evanescente, que ele vai lá, ele se revela e se fecha. E eu, ao respeitá-lo enquanto tal, ao acolhê-lo tal, com o meu estatuto ético, eu permito que ele realize na sua fluidez, na sua evanescência, como inconsciente, ou seja, o campo do sujeito enquanto tal. Por isso que o Lacan foi muito crítico a uma leitura das fases eróticas, para concluir com a questão da CELI, como encadeamentos necessários que começam lá na fase oral, que vão para a fase anal e tudo mais. Ele vai ler isso como suportes corporais, anímicos, eróticos, em que vão se dar certas possibilidades de relação da constituição do sujeito no campo do outro. E que isso pode se dar, não é? Claro, isso é muito codificado, porque todos nós nascemos nesse outro da cultura, então tem um certo código da cultura, mas não é uma necessidade, isso é uma contingência estável, mas não é da ordem do inexorável. Não é porque, né, durante tantos séculos o menino usava azul, a menina usava cor de rosa, que faz parte do ser do menino usar azul e da menina usar rosa. E que justamente se nós pudermos conceber que pode ter mais menino do que cor, que pode ter mais menina do que rosa, do que azul, que as coisas podem que pode parecer de maneiras totalmente inesperadas, se a gente torna eticamente pensável e acolhível o inesperado, ele aparece como inesperado. Esse é o dispositivo da transferência propriamente analítica. Por isso que ele diz que, no fundo, o inconsciente
paciente tem um estatuto ético e a própria clínica psicanalítica ela é uma ética. Né? Porque ela depende dessa pressuposição do sujeito e de um acolhimento da diferença enquanto tal, do reconhecimento da diferença enquanto tal, que permite que eu seja eu e você seja você. Por isso que o Lacan vai dizer que, em última instância, o desejo do analista é um desejo de pura diferença. E só para concluir a questão lá do Alan, né? Então, essa tradução em linguagens diferentes, ela faz com que haja um resto, mas também faz com que a improvisação, que a criação seja possível. Porque o novo se dá nessas traduções. A criatividade se dá nessas traduções, nesses novos esforços de tradução. Isso não é uma falha da linguagem, isso é a vida da linguagem. Não é? Ao contrário, não é? Todos os esforços dos regimes mais ditatoriais, mais fascistas, é de fixar a linguagem de uma maneira que todas as questões da linguagem sejam operacionais. Não? Quando a gente pega lá a questão da New Speech, né? da nova língua, né? Aquele momento em que a sociedade totalitária, né? A sociedade do fascismo absoluto, vai determinar sem resto o que cada termo quer dizer e é contra a lei utilizar o termo fora daquela significação específica. Então, a gente vê aqui que essas diferentes traduções, elas são um salto no abismo, mas também são a possibilidade da continuidade. Né? Aqui é uma questão do nosso amigo e colega Rodolfo Rufino, que diz assim, Mário, no seu entender, qual é o lugar do privilégio dado por Lacan à busca pelas condições formais na teorização que ele faz, né, que o Lacan faz? Né? Eu diria que o esforço do Lacan é de fazer a linguagem e a razão entregarem a alma. Ele tenta mostrar, ele não é um irracionalista, como Freud também não era um irracionalista, mas ele não achava que se a gente levar a razão às últimas consequências, você encontra o programa do humano, o matema último do humano. Ele faz o matema, mas os elementos fundamentais do matema é isso que nós estamos falando, o da ânsia e o da fenda. A fenda faz parte da equação. Ela só tem existência formal, ela atribui lugar para aquilo que, em última instância, permanece em aberto, permanece em perpétua construção. Faz parte, então, da tentativa de formalização, é quase uma denúncia que a razão e que a linguagem têm limites. A gente não recua nem no esforço de levar a razão às suas últimas fronteiras, e menos ainda da demonstração dos limites da razão, dos limites da linguagem. É a conclusão que chega a GH, na Paixão segundo GH, nem comendo o branco da barata esmagada eu consigo ter acesso àquilo que experimenta uma barata com outra barata na hora do amor. Há um abismo inexorável, mas com isso ela fez a obra. Né? Talvez uma das obras mais magníficas da literatura brasileira, justamente nesse esforço de levar a linguagem às suas últimas consequências. Mas ao chegar nessa fronteira, ela mostra que algo se relança. Foi Freud chegando ao umbigo dos sonhos, em que ele mostra, em última instância, que o sonho não vai dar a última palavra sobre o desejo, sobre o sujeito. Ele vai mostrar o seu ponto de abertura infinita. O Petri está me lembrando que eu omiti de dar a minha referência, ele está me lembrando com razão, né? Que a nova língua, né, é um termo que é utilizado na obra do Orwell, George Orwell, que é o 1984, que é a ser lida ou relida urgentemente por todos, para
fazer face ao que estamos vivendo hoje. Bom, meus caros, não havendo novas questões aqui, eu gostaria de, antes de encerrar, porque eu apareço aqui como imagem nessa linguagem cibernética que faz com que a gente possa estar presente na casa de todos, mas isso tudo dependeu de um grande trabalho, de um grande esforço do Luiz Carlos Petri e do Gustavo Fernandes, que estão na retaguarda de todas as nossas atividades. Eu queria deixar um agradecimento para os dois, todos os colegas do Corpo de São Paulo que têm participado da elaboração dessas questões que nós estamos trazendo aqui. E convido a todos vocês, quem quiser acompanhar as atividades do Corpo Freudiano, nós vamos colocar agora nos próximos dias a programação de todas as próximas lives e atividades que estarão disponíveis e abertas, seja por live, seja como vídeos no Facebook do Corpo Freudiano. Então, muito obrigado, um grande abraço a todos, se cuidem e até a próxima.